O mito, a lenda, Kai Greene no vídeo de hoje. Vamos falar sobre os hábitos, a mentalidade, o treino deste homem, que é uma das grandes lendas do fisiculturismo e que tem que consumir uma média ali de 300 gramas de proteína diariamente para manter esse físico. Bora pro vídeo! Olá, galera, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Hoje vamos falar então de Kai Greene, que é um dos caras que eu mais respeito na área do fisiculturismo, porque há anos eu falo dele. Inclusive esse vídeo aqui já poderia ter aparecido no canal há muito tempo, porque realmente é um cara que eu uso de exemplo para falar certas coisas. Por exemplo, que fisiculturismo é diferente de levantamento de peso, mas nós vamos chegar lá, espera só um pouquinho. Kai Greene tem 45 anos, 1,73 m, Daphne, não é muito alto não. O peso dele varia entre 137 e 144 quilos, pelo que eu vi. O cara é realmente muito forte e tá realmente no hall da fama dos grandes fisiculturistas que a gente já viu. Tem um documentário muito interessante sobre ele, se você entende inglês, eu acho que vale muito a pena você assistir, que é do Mike Pulcinella, tá aqui no YouTube gratuitamente. São 3 vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, mas assim, o total deve dar em torno de 1 hora. E apesar de ter bastante visualização o documentário, tem uma coisa que é interessante ao mesmo tempo chata, que é assim, o primeiro vídeo, que são, acho que os primeiros 15 minutos, tem 7 milhões de visualizações, o segundo vídeo tem 4 milhões e o terceiro não tem nem 2 milhões de visualizações. Então assim, a galera começa a ver e aí acaba não vendo os outros. Então assiste todos, porque eu acho que vale muito a pena. Se você não fala inglês, mas gosta muito de fisiculturismo, gosta do Kai, assiste, porque algumas palavrinhas de repente você consegue entender e ele mostra muita coisa, né? Da atividade dele você consegue entender algumas coisas que são interessantes que eu trouxe aqui para esse vídeo. E ele começa já falando do documentário que aqueles segundinhos, aqueles poucos segundos que você vê a pessoa no palco, todo mundo aplaude, são resultados de milhares e milhares e milhares de horas de esforço que a maioria das pessoas certamente não acha que vale a pena. Esse documentário é muito interessante porque quando o Mike Pulcinella propôs para ele fazer o documentário, o Kai mesmo falou, olha, eu quero mostrar o lado menos glamuroso, né, desse negócio de fisiculturismo, porque geralmente o que se vê são caras numa cozinha assim maravilhosa, aquela cozinha que tem a ilha, conceito aberto, irmãos à obra, cara comendo tudo bonitinho, no talher ali, tudo separadinho, as porçõezinhas, e o Kai grava o documentário na humilde residência dele, num conjunto ali habitacional de apartamentos ali dos Estados Unidos, que você vê que não tem nada de luxuoso, né? E é muito interessante porque ele fala muito sobre essa atitude, né? Sobre acordar cedo e cultivar certos hábitos, como cozinhar, e sobre essa mentalidade. Ele fala os melhores treinadores e os melhores suplementos vão te ajudar muito pouco se você não tiver disposto a realmente se esforçar. É muito interessante ver também que ele fala, bom, beleza, vamos começar? Então vamos no mercadinho ali comprar umas tupperwarezinhas para eu poder separar as marmitas. E aí você vê um cara monstruosamente forte pegando ali as tupperwarezinhas delicadamente, olhando, falando, beleza, vou pegar aqui umas tupperwares. Na lojinha ali de tudo por $1. Você vê ele fazendo a comprinha dele, passando no caixa igual todo mundo, ele indo para casa cozinhar os frangos para preparar as marmitas dele. Ele é um cara que tá sempre ali com o moletom dele, que inclusive gera curiosidade nas pessoas, e ele fala, realmente eu tô sempre de moletom, eu fico confortável em ambientes quentes. Mais a fundo no documentário, o cara dá uma cutucada, mas e aí, essa história aí de moletom? E essa altura já do documentário, não sei se é na segunda ou na terceira parte, você já vê que ele é um cara que sua muito. E aí ele fala, cara, eu vou pra academia, se eu for de camiseta, eu vou molhar tudo, eu vou ficar tendo que me secar toda hora, então eu fico de moletom, porque daí absorve aqui a água. É o cara humilde, né? Porque aí ele tá sofrendo muito mais, mas pelo menos ele não atrapalha geral, sabe? Puta humildade, bicho, que homem humilde. Ele é um fofinho. Ele é. E aí na marmitinha dele, além do peito de frango, você vê ele colocando brócolis, ele fala que às vezes coloca aspargo, às vezes coloca vagem, às vezes ele coloca batata doce como um carboidrato ali mais forte, mas nesse documentário você vê ele colocando arroz branco mesmo. Então fica uma marmita ali com arroz branco, brócolis e peito de frango. Pelo que eu entendi, em cada marmita dessa ele coloca 100 gramas de peito de frango. Então a gente vê ele com 4 marmitas aí, tem 400 gramas de frango, que é o que ele prepara de manhã pra sair, pra poder fazer as coisas dele no dia e comer durante o dia quando ele não tá em casa. Nada de alimentos bizarramente caros e estranhos. Nada. O legume que ele pega não é nem, vou pegar um legume fresquinho na feira, não, legume congelado mesmo. Pegou, abriu, botou ali no micro-ondas, já era. Aí ele pega e humildemente guarda as marmitas dele num saco de mercado, né? Porque ele fala, cara, Tupperware pode ser o mais caro e o mais barato. 1 hora vai vazar. Ou ele vai ficar velho e a tampa não vai fechar direito, ou você vai virar a mala e ele vai ficar numa posição que vai cair um pouquinho. E humildaço, olha esse
imagem, arrumando as marmitinhas aí com um garfinho de plástico. Uma coisa muito inteligente que ele diz também é que quem tem que se preocupar com as suas coisas é você. As pessoas que estão ao seu redor, elas podem gostar muito de você, te amar, mas você não pode achar que elas têm que se preocupar ao mesmo tanto que você. Ele dá um exemplo usando a mãe, fala, cara, às vezes você quer ter, sei lá, quantos centímetros de braço, a sua mãe vai te amar se o seu braço for fino, se o seu braço for grosso, sabe? Às vezes eu tô dando uma segurada aqui no percentual de gordura, tô ficando em déficit calórico aqui, aí minha mãe manda o quê? Umas bolachinhas de chocolate. Ela não vai me amar mais ou menos se eu tiver com percentual de gordura mais baixo ou mais alto, entendeu? Não é problema dela. Ela vai me amar de qualquer jeito. Se eu quero baixar o percentual de gordura naquele determinado mês, é meu papel equilibrar isso, não de quem tá ao meu redor. É o tal do cuida da sua vida, né? É aceitar a responsabilidade sua, né? É, exatamente. Responsabilidade é sua, não é de mais ninguém. Não adianta você ficar bravo com alguém porque, ai, fez estrogonofe hoje. A rotina diária do Kai envolve 2 horas de treino aeróbico todo dia, além de 1 hora cozinhando. Ele passa 1 hora lá cozinhando tudo que ele vai precisar comer no dia. Ele fala, esse negócio de cozinhar na hora que você vai comer é luxo. Você precisa ter a comida pronta para poder comer a cada 2 horas e meia, 3 horas, no caso dele, porque senão você não vai comer, você não vai conseguir manter uma dieta sustentável assim. Mais 2 horas de academia, de treino ali, de musculação, um pouquinho de alongamento. E nós vamos detalhar já já o treinamento dele, mas uma coisa interessante também no documentário é mostrar que ele, mesmo depois de já ter ganho campeonatos, ele continuava fazendo aulas de poses para sempre melhorar. Isso tem a ver, inclusive, com o que a gente falou no vídeo de segunda-feira. Não é porque uma coisa tá boa que ela não precisa ser melhorada. E aí, quando ele fala que aqueles pequenos segundinhos no palco, eles são resultados de horas e horas e horas de coisas que ninguém vê, uma cena que eu achei muito interessante do documentário é justamente essa, que ele tá fazendo aeróbico e você olha pro lado, a academia tá vazia e ele tá lá. Então assim, dias que as pessoas não costumam treinar muito, mas se você quer resultado, você pode treinar que vai acelerar o resultado para você. Sexta-feira, sábado, domingo, são dias que as pessoas tiram realmente para relaxar, e aí o relaxar acaba sendo mentalmente tudo que estressa elas. Então se a atividade física é uma coisa que estressa, que dá preocupação, elas não fazem no final de semana. Só que a atividade física nem sempre tem que te estressar, não. A atividade física tem que te animar, tem que te motivar, tem que ser uma coisa gostosa de você fazer, sabe? Você tem que querer no final de semana chegar e praticar a atividade física que você gosta. Se você não tem uma atividade física que você achou ainda, assim, que você se apaixone, queira fazer quando você tem um tempo livre, continua procurando, porque isso vale muito a pena e é o que vai te ajudar a ter resultado no médio e longo prazo. Prazer pela atividade não deve ser menosprezado. Não acha que só tem atividade chata no mundo, não. Tem um monte de atividade legal. Você que não achou a sua ainda. E o documentário dá pra ter uma boa ideia também do treino dele. No dia que o Mike foi gravar o Kai humildemente perguntou pra ele, falou, qual exercício você quer que eu faça aqui, né? Porque ele tá acostumado com sessão de fotos, com sessão de vídeos e tal. O Mike falou, não finge que eu não tô aqui, faz teu treino aí, irmão. Então é realmente um treino que o Kai faria no dia a dia se não tivesse uma câmera acompanhando ele. E aí começa com 12 minutos de aquecimento ali no equipamento aeróbico, 15 minutinhos de alongamento e treino de abdômen. Aparentemente ele é um cara que treina abdômen todo dia. E aí ele tava treinando com a companheira de treino dele, a Julian, e ambos fizeram um treino de perna, um treino de membros inferiores, né? Então eles fizeram 4 conjuntinhos ali de exercícios para dar uma desgastada boa na musculatura antes de fazer os exercícios principais. Então eles começaram com 4 apoios e abdução de quadril, fizeram 3 séries de 20 repetições cada um, fazendo uma bissérie, né? Faz um, faz outro, aí descansa, faz um, faz outro, aí descansa. Depois eles repetiram a abdução de quadril e foram fazer esse agachamento com a barra no meio das pernas, né? Que eles chamam de agachamento Jefferson. Bom nome, né? Porque é Jefferson Squat. Em inglês falam, ah, beleza, é o nome de exercício. Agora eu traduzi para agachamento Jefferson. Começar a dar uns nomes aqui. Fala Rosca Daniel, elevação de Daphne. Enfim, mas o agachamento Jefferson é um agachamento que vai trabalhar aí os mesmos músculos do agachamento, com uma angulação um pouquinho diferente. Depois fizeram a flexão de joelho em pé, também 3 séries de 20 repetições. E aí depois fizeram 2 exercícios para panturrilha, também 3 séries de 20 movimentos. Ele é um cara, segundo a Julian, que treina junto com ele, que sempre falou para ela, everything 20 reps. Tudo 20 repetições. Ele é um cara que gosta de fazer 20 repetições de cada exercício, né? O que é uma coisa muito interessante para você aumentar o tempo sob tensão que aquele músculo permanece em cada exercício, que isso também é uma coisa que estimula bastante a hipertrofia.
só dá uma olhada no tamanho do cara. Aí esses são exercícios ali que eles consideram de pré-exaustão, né? Porque daí eles vão para os exercícios principais, que aí são só 4, né? Um treininho de perna ali do Kai. 4 séries de terra, 3 séries de mesa flexora, 6 séries de cadeira extensora e 5 séries de agachamento, né? Sempre ali com as 20 repetições. Então um treino em que ele fez 21 séries ali com uma carga mais leve para pré-exaurir essa musculatura e depois 18 séries dos exercícios principais, que ele é um treino total com 39 séries, que é série à beça, é mesmo nível avançado, porque é um volume alto de treino, então tem que ser bem controlado. E aí o Kai deu algumas dicas para iniciantes, né? Por que ele acha que iniciantes falham? E eu vou compartilhar com vocês. A primeira que ele fala que não tem que se preocupar muito com quantidade de grama de proteína, carboidrato e gordura logo no começo. Claro, se você tiver atenção a detalhes como esse, é muito legal. Mas ele fala que o principal foco no começo tem que ser em desenvolver a disciplina e o comprometimento de realmente treinar e de realmente separar ali as porções que você vai comer depois. Em inglês, eles têm um termo que eu acho muito interessante, que é character, que é se desenvolver o character, que aqui a gente poderia dizer, formar caráter, mas fica um negócio meio vago. E tem muito a ver com, eu vi uma tradução aqui que era uma energia moral, né? Então é uma coisa assim, tem muito a ver com força mental, sabe? Então isso que eu falei mesmo, de comprometimento, de dedicação, isso você vai desenvolvendo, isso não é uma coisa que ou você tem ou você não tem, isso você vai treinando. Então quando você vai fazendo pequenos esforços todos os dias, vai ficando mais fácil no seu dia você cumprir as tarefas que você se propôs. Se todo dia você acostuma a fazer alguma coisa, no dia que você não faz, você sente falta, você fala, poxa, hoje eu não fiz, sabe? Você acostuma a treinar todo dia, no dia que você não treina, você fala, cara, ficou faltando um pedaço do meu dia. Vira hábito. Vira hábito, é o tal do hábito. E ele fala, não é que não é importante você contar a grama de proteína, de gordura, de carboidrato. O problema é que tem gente que quer fazer isso antes de ter o hábito de fazer atividade física, de ter o hábito de comer todo dia direitinho, de forma equilibrada, de ter o hábito de cozinhar, preparar comida todo dia. Outra coisa que ele fala também é que se você tem dificuldade de disciplina, todo esse papo de déficit calórico, superávit calórico, pré-treino, pós-treino, suplemento, tudo isso acaba tendo pouco valor, porque realmente o seu corpo ele não tem como saber o que você quer na sua cabeça se você não agir naquela direção. Então não adianta você ficar mentalizando hipertrofia, mentalizando seu músculo mais enrijecido, se você não mostrar pro seu corpo que você quer que aquela região se desenvolva ou fique mais rígida. É ensinar pelo exemplo. É meio isso, sabe? É ensinar pelo exemplo e mostrar pelo exemplo também pro seu corpo. Então ele frisa muito isso, né? Primeiro faz as coisas que estão ao seu alcance. Depois você vai vendo o que você pode melhorar, né? Tem gente que dá uma brecada também e fala, eu não tenho um tênis certo, eu não tenho camiseta, eu não tenho roupa pra treinar, eu não tenho uma garrafinha de água decente, eu não posso comprar um suplemento, nem vou começar. Começa com o que você tem hoje, depois você vai adicionando essas coisas. Outra coisa que ele falou também é que a musculação foi muito importante pra ele no começo, quando ele era iniciante, porque ele era um jovem que tinha problemas de relacionamento, problemas de se encaixar no grupo, e ele era um cara que acabava sendo mais violento. Quando ele descobriu a musculação e começou a treinar, ele tinha um lugar que ele podia canalizar aquela energia. Ele tinha um lugar que ele podia ser intenso, essas foram as palavras dele. Então é muito interessante isso, porque na hora que ele fala isso no documentário, me vem na cabeça muita gente falando, cara, eu comecei a fazer uma luta, tipo boxe ou Muay Thai, e mano, eu tô muito mais calmo. Eu não sei, pra mim isso parece contraintuitivo, porque eu tô batendo, mas aí depois eu tô mais calmo. Ou então, botei meu filho pra fazer jiu-jitsu, pra fazer karatê, pra fazer uma arte marcial, e ele não tá brigando mais na escola. Sabe? Como se fosse uma coisa... É claro que ele não tá, porque ele tá liberando energia ali, porque ele tá liberando a intensidade que a gente tem, a energia que a gente tem guardada numa atividade específica. E a última coisa que ele fala, que eu acho que você tem que guardar aí bem, tenha você pouco ou muito tempo de treino na sua vida, é ter uma mentalidade de eu quero tanto aquilo que eu vou me esforçar o que eu puder pra fazer aquilo virar realidade. Isso parece óbvio, mas tem muita gente que chega pra mim e fala, eu queria emagrecer tantos quilos, ou eu queria ganhar massa muscular, ou eu não consigo ganhar peso. E aí a pessoa fala pra mim e eu vejo, cara, você não quer isso. Você gostaria que isso fosse verdade, mas você não
quer de verdade. Entende a diferença? Você pensa, seria legal se eu tivesse, mas você não pagaria por aquilo. E quando eu digo pagar, não é necessariamente dinheiro, mas pagar com tempo, com esforço, com dedicação para ter aquilo. Às vezes a pessoa não tá afim o suficiente a ponto de deixar de fazer outras coisas para fazer aquilo. Esse é o ponto. Se tiver que tirar uma lição só desse vídeo, é essa. Volta e ouve esses últimos 40 segundos aqui. E se você quiser assistir vídeos com treino e dieta de outras celebridades, clica aqui nessa playlist e se inscreve aqui no canal. Beijo!